Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá a todos. Eu gostaria de começar, como sempre, lembrando que os meus livros estão todos disponíveis no Google Play, na Amazon, e são em formato disponível, em formato Google, em formato e-book, em formato audiolivro. Esses podcasts, né, tem o objetivo desse podcast, dessa sequência, né, porque esse é um podcast de ciência, mas eu decidi dedicar parte desse podcast ao conceito do ateísmo, que é a divulgação científica. Eu venho falando de tópicos que são geralmente relacionados ao ateísmo, a junção entre religião e ciência. Hoje eu queria falar de um tópico que geralmente era muita polêmica nas redes, né? Eu fiz um vídeo primeiro, depois eu fiz uma postagem de blog sobre a religiosidade de Albert Einstein, né? Para quem não sabe, Albert Einstein era um grande cientista. E Albert Einstein é visto como o garoto propaganda da ciência. Acho que todo cientista, o Sheldon Cooper, né, lá no Young Sheldon, tinha o pôster do Einstein na parede. E toda pessoa que gosta de ciência, em geral, conhece Albert Einstein. Eu li muito sobre Albert Einstein quando eu era novo, né? Li bastante, eu comecei a conhecer Isaac Newton. Depois eu parti para Albert Einstein e para mim o meu favorito é Albert Einstein. Albert Einstein talvez seja o único cientista, né, que realmente era uma celebridade e era um cientista sério, sabe? Porque, assim, em geral, os cientistas que viram celebridades não são cientistas. Apesar de que Steve Hawking também era famoso e apareceu em vários desenhos, em vários filmes com sátiras e piadas dele, Steve Hawking não era tão famoso quanto Einstein. Einstein era uma celebridade na época, né? Segundo algumas pessoas que comentam em bibliografia, Einstein era tão famoso quanto Charlie Chaplin, que era uma celebridade de verdade. Então, assim, essa coisa do cientista celebridade é uma coisa raríssima em acontecer na nossa sociedade. Em geral, os cientistas eles não se metem em coisas públicas. Em geral, eles não ficam famosos, a não ser que seja fora do ciclo deles, né? Então, o que fez com que Einstein ganhasse uma visibilidade muito alta. É muito comum citações erradas atribuídas a Einstein, é muito comum pessoas usarem o nome de Einstein de forma totalmente instrumental, né? Pouco devido ao nome dele. Por exemplo, na série Young Sheldon, para quem gosta, Young Sheldon, o pastor Jeff tenta convencer Sheldon a frequentar a igreja deles porque Einstein tinha religião. Só que o que o pastor não disse é que Einstein não tinha religião no sentido clássico, né? Ele falava que quando o Sheldon decidiu confrontar o Sheldon na igreja, na frente de todos os fiéis, o pastor Jeff citou o nome de vários cientistas famosos que eram religiosos, como Newton, Faraday, se não me engano ele citou Faraday também, mas ele citou Einstein, e se não me engano ele citou pelo menos 4 cientistas famosos, né? O que eu posso dizer é que falar que cientistas é religioso é abusar demais. Acho que o pastor pegou pesado ali no Young Sheldon. E além do mais, a religiosidade desse cientista era totalmente diferente, né? Newton acreditava em um Deus cósmico, um deísta, né? E Newton também rejeitou o ateísmo diretamente, né? Ou seja, Newton rejeitou publicamente, né? Aí as pessoas ficam brincando nas redes sociais que Newton rejeitou o ateísmo, mas Newton também bebia mercúrio, né? Porque na época ele trabalhava com mercúrio. Ele também acreditava na pedra filosofal. Então, apesar de que Newton era um cientista genial, Newton também era bastante supersticioso. Então, o fato de ele ter rejeitado o ateísmo, no livro Ciência para o Cientista, volume 2, que é a nossa série, lá tem um capítulo inteiro, não um capítulo, tem várias partes falando de Newton, mas uma das coisas que Newton usou
Uma das coisas que Newton usou para criticar o ateísmo é o fato de que os corpos, né, todos os corpos têm simetria, né? Você consegue ver 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, né? Foi uma das coisas que Newton usou para rejeitar o ateísmo. O problema disso é que com a medicina moderna nós sabemos que isso não é verdade. As pessoas podem nascer com uma perna maior do que a outra, com um olho com cor diferente, sem cérebro. Ou seja, o que faltou na época de Newton é que a medicina ainda era muito controlada pela religião. Então, a medicina como é hoje, no qual você tem documentação, você tem todo esse processo, é recente. A medicina foi barrada e foi impedida durante muito tempo devido a questões religiosas. Então, o fato de Isaac Newton rejeitar o ateísmo era mais uma questão mesmo de momento mesmo. E no caso de Faraday, que também era religioso, Faraday também vivia em um ponto muito específico da história. Então durante muito tempo, somente recentemente, o ateísmo pôde ser declarado publicamente, né? Hoje nós temos um movimento que é uma espécie de ateísmo descarado mesmo, né? Um ateísmo de orgulho, né? Nós temos orgulho de ser ateístas, mas isso não era o caso, né? E até mesmo nos tempos de Albert Einstein havia problemas de você declarar ateísmo. Einstein não tinha religião e ele declarava isso publicamente. Então, isso fez com que ele perdesse posição de professor, por exemplo, em Praga, né? Então imagina os estragos. Einstein já era um outsider, Einstein já era um revolucionário, Einstein já era um rebelde por causa do cabelo. Então Einstein teve problema para encontrar emprego, né? Quando ele terminou a sua graduação, ele não conseguiu emprego, né? Ele só conseguiu emprego no escritório de patente porque um amigo interferiu. O pai tentou interferir, não conseguiu porque ele era muito rebelde. Então ele deixou muitos professores nervosos. Teve o caso do, acho que é Weber, o nome do cara, que escreveu várias cartas de recomendação para o Einstein, propositalmente para sacanear ele. Então Einstein já era um rebelde, né? As pessoas em geral, e Einstein era um humano, Einstein não era exceção, as pessoas em geral elas tendem a equilibrar a quantidade de atrito que você consegue carregar nas costas, né? Então, muito possivelmente, a rejeição do ateísmo de Einstein era um mecanismo de defesa, né? Não é que Einstein, às vezes eu acredito que se Einstein tivesse nascido agora, nesse exato momento, ele seria muito possivelmente ateísta, publicamente, né? Porque o custo de declarar ateísmo hoje não é tão grande mais, né? Ainda é um pouco perigoso, né? Você declarar ateísmo, porque as pessoas querem que você declare ateísmo, mas não querem que você fale de ateísmo. Se você começar a falar de ateísmo, as pessoas ficam nervosas, né? As pessoas não vão se incomodar em geral, né? Isso é em geral, né? Se você falar, cara, eu sou ateu, mas elas vão se incomodar se você tentar falar do seu ateísmo. O que não acontece com religião, né? Você pode estar em uma discussão pública e falar graças a Deus, ou falar algum salmo da Bíblia, ou falar de Deus, que ninguém vai se incomodar. Ou se a pessoa se incomodar, ela vai se incomodar em silêncio. Isso não acontece com o ateísmo, né? O ateísmo, em geral, se você declarar ateísmo, você é mal visto, né? Você é visto como aquela pessoa que quer impor o ateísmo, coisa que não é o fato, né? O fato de você ter orgulho do seu ateísmo, as pessoas podem falar de religião publicamente, e é bonito, e é legal, e todos ficam em silêncio. Mas se você tentar rebater essas falas públicas, você fica como um cara problemático. Isso, na verdade, é um resíduo, é um efeito colateral de décadas de opressão dos ateus. Então, nesse podcast, nesse episódio especificamente, eu queria falar um pouco sobre como eu comentei, essa coisa do Albert Einstein gerou muita polêmica nas redes sociais. Teve uma pessoa nessas redes sociais, nesses grupos de ateístas, né, dentro dos grupos de ateístas, né, que ficou dizendo para mim na lata que era mentira, que eu estava mentindo, que Einstein não negou o ateísmo. Então essa pessoa eu ignorei, eu fiz mais piadas, eu ignorei, eu não respondo nas redes sociais pessoas que já começam com voadora no peito, eu simplesmente ignoro, eu mando meme, eu mando um gif, eu não converso com pessoas que não sabem conversar. Teve uma outra pessoa, que é uma administradora de um grupo, né? Que nesse caso ela pelo menos iniciou a conversa de uma forma mais educada, né? Ou seja, ela começou, mas mesmo assim chegou num ponto que ficou impossível, né? De conversar, porque ela começou a negar e nem se deu o trabalho de ler as postagens que eu mandei, né? As postagens de blog que eu fiz, que eu vou deixar para vocês na descrição, como a documentação, elas têm citação direta de Einstein. Aqui eu vou mencionar a citação direta de Einstein falando diretamente. Como eu comentei, eu leio sobre Albert Einstein desde que eu era jovem, ou seja, 16 anos eu comecei a ler sobre Einstein, e
Eu nunca vi Einstein se posicionar de forma forte com relação ao ateísmo. E com relação à religiosidade de Einstein, você tem que procurar para achar. Não é uma coisa que Einstein era conhecido por ser um cara polêmico, né? Apesar de que as pessoas querem que Einstein se posicione em tudo, inclusive em questão de religião, Einstein não se posicionava em questão de religião, né? Ele realmente, para você encontrar o posicionamento de Einstein, você tem que procurar. Diferente de Rousseau, ou diferente de Steve Hawking, ou diferente de outros pensadores, como Krieg, né, que descobriu o DNA e muito mais, Einstein não se posicionava com relação à religião. E isso muitas vezes, né, acaba piorando, porque ele também usava a palavra Deus, né? Einstein usava muito a palavra Deus, né? A famosa frase, Deus não joga dados, ou ele dizia, eu quero conhecer os pensamentos de Deus, né? Então, o fato de ele ficar usando Deus o tempo inteiro tinha uma confusão, né? E para quem é de fora acha que ele realmente acreditava em Deus, mas Einstein não acreditava em Deus, ao menos não acreditava nesse Deus pessoal. Então, quando Einstein se referia a Deus, ele se referia a um Deus metafórico. Rich Dawkins chegou a falar isso mais de uma vez, que ele acho que está no livro dele, Deus é uma ilusão, né? Deus é um delírio, de que seria legal se os cientistas parassem, né? Inclusive o Albert Einstein, né, já está morto, então não tem como mais voltar atrás, que os cientistas parassem de usar Deus insistentemente. Eu mesmo fazia isso muito, eu estou tentando parar de desenvolver esse hábito de falar de Deus o tempo inteiro, porque as pessoas, eu lembro um amigo, um conhecido meu, eu tenho vários livros publicados, né? Aí teve um livro especificamente que ele queria comprar meu livro especificamente, e eu pensei, mas por que esse livro especificamente? Eu não sei o motivo exato, porque ele queria comprar aquele livro especificamente, mas eu acho que eu sei por quê, né? Porque o título do livro, eu coloquei uma provocação, né? Eu coloquei que tirando Jesus, só a ciência salva, né? É uma provocação, é uma sátira. Só que eu acho que ele entendeu Jesus como religioso, acho que ele entendeu como se eu estivesse dizendo que Jesus é maior do que a ciência, né? Eu acho que ele entendeu ele é da Igreja Batista, então eu acho que ele entendeu metaforicamente. Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas citações diretas, né? Onde que Einstein diz abertamente, abertamente nas próprias palavras dele. Então, a primeira citação que eu queria falar para vocês, mas eu vou deixar para vocês a postagem de blog, que assim vocês mesmos podem ler e conferir. Mas é legal vocês terem esse pensamento crítico de procurar fontes. Com a internet, realmente existe uma quantidade enorme de citações feitas a grandes pensadores que são citações erradas. Então, a rejeição ao ateísmo diretamente, né? Ou seja, a rejeição com todos os as, com todos os es, com todas as palavras. Então, Einstein disse abertamente, eu não sou ateu, né? Mas aí ele disse da seguinte forma, ó, eu nunca fui ateu. Ou seja, aqui eu estou dizendo as palavras de Einstein exatamente da forma como ele disse. Isso foi dito em uma entrevista ao George Sylvester Virek, 1930. Einstein ficou nos 30 Einstein já era famoso, né? Einstein já era bastante reconhecido. Então ele disse, ó, eu nunca fui ateu no sentido de negar a existência de Deus. Ou seja, eu nunca fui ateu no sentido de negar a existência de um Deus. Eu penso que estamos na posição de uma criança pequena entrando em uma enorme biblioteca cheia de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros. Ele não sabe como. Ele não entende os idiomas que foram escritos. A criança suspeita vagamente de uma ordem misteriosa na disposição dos livros, mas não sabe qual é. Ou seja, eu vou ler novamente. Ó. Eu nunca fui ateu, no sentido de negar a existência de Deus. Ou seja, então Einstein não negou a existência de Deus. Aqui as palavras dele. Eu penso que estamos na posição de uma criança pequena entrando em uma enorme biblioteca cheia de livros, em muitas linguagens. Eu acho que aqui ele está se referindo a... Vou ver se na postagem de blog eu dou uma trabalhada melhor nisso para vocês, para tentar destrinchar melhor o que ele disse aqui. Mas quando ele disse enorme biblioteca, ele está se referindo muito especialmente ao cosmos, né? Ao cosmos, a todo... É que Einstein era um apaixonado por descrever o universo. Então, a posição dele de Deus, né, de não negar Deus, é muito possivelmente uma posição de humildade. É bom trazer atenção, bom trazer para atenção, deixar isso bem claro, que
nem todos os ateístas negam a existência de Deus, né? Richard Dawkins, ele colocou o ateu de 1 a 7, né? O 7 é o único ateu que nega a existência de Deus. Richard Dawkins colocou 6.9, então ele não nega a existência de Deus. Christopher Hitch, né, que é um dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno, em uma entrevista, ele foi questionado diretamente. Ele estava discutindo com, acho que foi Craig, né? Acho que foi com o William Craig. William Craig é um apologético. E William Craig, se não me falha a memória, colocou ele contra a parede e falou: mas você nega a existência de Deus? Ele disse que eu não nego a existência de Deus. Ele deixou bem claro que existem muitos ateístas que o fazem, mas ele não faz. O que ele disse, eu concordo plenamente, que não existe evidência concreta. Agora, com relação ao Deus da Bíblia, Einstein rejeitou diretamente, né? Einstein disse em nosso livro Seria a Bíblia um livro científico? Einstein disse claramente: a Bíblia é um livro científico. Deus, ele diz, isso eu tenho que olhar no nosso livro, mas ele diz abertamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês aqui, que aí está no nosso livro Seria a Bíblia um livro científico, né? Que eu mostro para vocês diretamente a fala dele, para evitar de ter esse problema. Então, Einstein disse, né? Disse que as palavras de Albert Einstein, a palavra dele, eu não estou aqui interpretando diretamente dele, isso está no nosso livro Seria a Bíblia um livro científico, né? A palavra Deus, para mim, não é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. Novamente, a palavra Deus, para mim, não é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, é uma coleção de lendas honradas, né? Ou seja, está tentando ser educado, porque é um cara famoso, é um cara que tudo que uma pessoa famosa fala tem peso. Elon Musk não sabe, ou sabe ou finge que não sabe, mas tudo que uma pessoa famosa fala tem peso, e Einstein sabia disso. Tem uma frase de Albert Einstein que fala que o segredo do sucesso é algo do tipo: o segredo do sucesso é trabalhar deixa eu ver se eu acho a citação para vocês aqui, que aí fica melhor. Eu estou procurando aqui no Google aqui, segredo do sucesso, Einstein. Ele disse uma vida calma. Eu não achei aqui, mas depois eu deixo para vocês. Mas ele disse. Ele disse algo do tipo, né? Tá aqui, ó. Albert Einstein, segredo do sucesso. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. Aí ele disse, ó. X é trabalhar muito, né? Trabalho árduo. Y é lazer. E Z é manter a boca fechada. Ou seja, Z, ele fala que o sucesso são 3 componentes. Uma delas é manter a boca fechada. Então, Einstein sabia em algum nível que quando ele se torna uma pessoa famosa, as suas falas passam a ter peso. Então ele diz, a Bíblia é uma coleção de lendas honradas. Novamente, eu acho que Einstein estava sendo educado e gentil. Mas ainda assim primitivas, né? Ainda assim primitivas, que são bastante infantis. Então, basicamente, Einstein negou o Deus de Abraão, né? Então, ou seja, aqui tira aqui elimina qualquer tentativa, né, de dizer que Einstein acreditava em um Deus, o Deus cristão, né? Então ele continua na citação dele quando ele diz que eu não sou ateu, né? Ele diz: a criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros. Ele não sabe como. Ele não entende os idiomas que foram escritos. A criança suspeita vagamente de uma ordem misteriosa na disposição dos livros, mas não sabe qual. Isso depende da criança, né? Porque se a criança for um crente, né? Se a criança for um cristão, ele tem certeza disso, né? O desenho inteligente, né? A teoria a teoria do ajustamento fino, que são teorias totalmente religiosas, eles dizem que eles têm certeza de que realmente esse cara existe, né? Então aqui Einstein está se referindo a uma possível força misteriosa, cósmica, que Einstein não conhecia, né? Então Einstein sabe que muito possivelmente existe alguma coisa. Eu tenho a sensação, né, eu posso estar errado, mas isso eu vou pensar mais sobre o assunto para evitar de falar besteira, mas eu tenho a sensação de que Einstein, lembrando que Newton, apesar da genialidade, Newton falou besteira com relação ao ateísmo. Eu tenho a sensação de que Einstein também falou besteira aqui com relação ao ateísmo, porque Einstein parece cair no que o Richard Dawkins, né, que é um cientista, um biólogo recente, lembrando que Einstein, existe algumas evidências que eu estava lendo há muito tempo
quando eu era muito jovem, ainda eu li um livro que Einstein tentou se envolver com biologia, ele fez uma parceria com biologia, parece, e a pessoa publicou um artigo falando que Einstein tinha contribuído para aquele artigo de biologia, e Einstein rejeitou. Então, os sintomas que eu tenho impressão das leituras que eu fiz durante a minha vida toda, é de que Einstein rejeitou também a participação em biologia. E o conhecimento de biologia é um conhecimento muito importante, que Einstein, possivelmente Einstein não tinha. Einstein não deu nenhuma contribuição para a biologia, somente para a física. Então, Einstein não era um cara inter e multidisciplinar. Então, quando ele diz que essa questão do cósmico, eu tenho a sensação de que Einstein estava se referindo a uma coisa mais rígida, vamos dizer assim, uma coisa mais física, né? Então, eu tenho a sensação de que Einstein caiu no truque do relojoeiro cego, né? O relojoeiro cego é basicamente o que Einstein está dizendo aqui, né? Que é uma armadilha, que é uma falácia, né? Rich Dawkins tem um livro inteiro sobre isso, mas essa frase do relojoeiro cego, segundo Rich Dawkins, ele veio de um teólogo, né? A ideia é o seguinte: suponha que você está caminhando, né? E você encontra um relógio. Você não sabe quem criou aquele relógio, né? Você não sabe o que é um relógio. Mas você observa que o relógio marca horas, né? O relógio, ele tem um ponteiro. Então você sugere que, devido à funcionalidade do relógio, alguém necessariamente criou aquele relógio. Então, eu acho que Einstein aqui, apesar da genialidade, né? Acho que nós temos que tomar cuidado, que nós temos o que é conhecido como a falácia da autoridade, né? A falácia da autoridade é quando você usa a autoridade de uma pessoa numa área, né, e tenta extrair para outra. Pegamos o caso do Steve Jobs, né? Steve Jobs é um cara genial, só que no livro Originals, fugiu o nome do autor, mas ele é muito famoso, ele mostra que Steve Jobs fez muita burrada também, né, em questões de investimento, né? Fora da área de computação, Steve Jobs fez besteira. Steve Jobs morreu de câncer tomando chá, né? Porque ele não queria fazer tratamento. Albert Einstein também morreu de uma doença de coração que poderia ser operada, ele não quis ser operado. Então, isso é para dizer que a genialidade de uma pessoa em uma área não é transferível para outra. Então, o fato de que Einstein era genial na física, é o maior físico talvez de todos os tempos, isso não implica de forma alguma que Einstein tivesse genialidade em outras áreas. Então, os sintomas estão aí, né? Que Einstein muito possivelmente caiu na mesma armadilha de que outras pessoas caem em geral, que é a armadilha do relojoeiro cego, que é a ideia de você implicar que uma complexidade necessariamente teve um criador, né? Isso não é fato. Então, Einstein aqui sugere que na visão dele existe um criador, mas é bom lembrar que esse criador de Einstein não é um Deus pessoal. É bom deixar bem claro, pessoal, que às vezes as pessoas, o religioso é um desesperado, um bando de desesperado. Eles tentam achar todos os motivos para poder provar a existência de Deus. Só que o fato de Einstein ter sugerido um criador, como Aristóteles também sugeriu um criador, isso não implica um criador que se preocupa com as pessoas. E Einstein deixou bem claro, né, que eu não acredito nesse Deus que interfere com a vida das pessoas. Eu tenho outra citação do Einstein aqui, que acho que eu vou trazer para vocês. Mas Einstein era o que nós chamamos de deísta, né? O deísta, ele acredita em um Deus cósmico, né? Um Deus, é o caso de Newton também. Newton acreditava também em um Deus cósmico. Apesar de que Newton difere um pouco de Einstein, o Deus de Spinoza, ele surgiu mais ou menos na época de Einstein. Então, o conceito de Deus de Spinoza, acho até bizarro, o Deus de Spinoza, com relação de Einstein, acho que é a única pessoa que acredita no Deus de Spinoza, né? Porque Deus de Spinoza é uma forma de você dizer que você é um ateu, né? Eu acho que é uma forma de você dizer que é um ateu, mas não admitir, né? Então, Einstein tinha essa visão, né? Que eu acho que é uma visão que é uma armadilha, ele caiu no relojoeiro cego. E muito possivelmente Einstein, na minha opinião, teve preguiça de pensar sobre o assunto, porque Einstein tinha essa coisa de não se envolver com nada que não fosse a sua área, né? Einstein tinha uma habilidade quase infinita e até invejável de se envolver somente no seu tema, né? Ele raramente se envolvia em temas que não fossem a área do seu domínio. Quando Einstein foi chamado para opinar sobre guerra, né? Porque as pessoas queriam acabar com as guerras, eles queriam desenvolver um plano para acabar com a guerra. Aí só que chamaram Einstein para opinar. Einstein não opinou, ele chamou Freud, né? Sigmund Freud, né? E tem cartas onde que Sigmund Freud responde para Einstein de que, ok, você me chamou para opinar, mas eu não vou dar para você uma visão otimista, né? E Freud não tinha uma visão otimista sobre a guerra. Então,
Para você ver que quando Einstein foi chamado para opinar de um assunto que não entende, que é sobre guerra, ele chamou Freud. Só que na época, até onde eu sei, não tinha uma pessoa ateísta famosa como temos hoje. Então isso quer dizer o seguinte, que o Deus de Spinoza é o mais próximo que Einstein conseguiu chegar, né? E Einstein era um cientista, então ele era influenciado pelos pensadores do seu tempo. Se não tinha alguém, os 4 cavaleiros do ateísmo moderno são recentes, e a Madeleine O'Hare, que era uma mulher ateísta e brava pra caralho, e muito, muito competente, essas pessoas surgiram nas últimas décadas, essas pessoas não existiam na época de Einstein. Então, o ateísmo, aqui quando Einstein diz que o ateísmo me parece ingênuo, né? Ou seja, o ateísmo me parece ingênuo. Lembrando que Newton falou algo parecido, né? Citação direta de Einstein. O que você leu sobre minhas convicções religiosas, né? Citação direta de Einstein, aqui eu estou cotando diretamente. O que você leu sobre minha... Ele disse isso só para ter um contexto. Então, em 1930 ele deu uma entrevista. Em 1945 ele cartas a um oficial da igreja, né? Então aqui ele está comunicando diretamente. Eu gostaria de trazer para atenção que o livro do Richard Dawkins, Deus é um delírio, né? Deus é um delírio. Ele tem várias passagens lá que o Richard Dawkins comenta sobre a religiosidade de Einstein. E o Richard Dawkins também comenta em várias passagens, talvez eu traga para vocês no futuro essas passagens, né, que eu trago para vocês, mas o Richard Dawkins comenta como que a igreja reagiu com relação ao ateísmo de Einstein, com relação à não religiosidade de Einstein. E muitos religiosos ficaram nervosos, né? Tem um religioso que respondeu algo do tipo que, logo você que é um judeu, né, que é descendente direto do povo supremo, né, que seria o povo de Deus, e rejeitar o seu legado, né? Então Einstein rejeitou o legado dele judeu e rejeitou a Bíblia que vem do judaísmo. Então Einstein diz, citação direta, né? Cartas a um oficial da igreja, 1945, né? O que você leu sobre minhas convicções religiosas é, claro, uma mentira. Ou seja, já tinham mentiras na época de Einstein, fake news, né? Sobre Einstein, mesmo na época dele. Então, muito possivelmente, os ateus ficaram nervosos, né? Os ateus ficam nervosos, eles ficaram nervosos, não digo todos, né? Mas alguns ficaram nervosos por causa da minha postagem, que tem um título provocativo, né? Por que Einstein rejeitou o ateísmo, né? Isso foi provocativo. E eles não gostaram muito, apesar de, parece que eles nem leram o conteúdo, e eu também criei uma versão em forma de áudio. E aparentemente eles nem consideraram essa versão. Então ele diz, é uma mentira que está sendo sistematicamente repetida. Eu não acredito em um Deus pessoal, né? Eu não acredito em um Deus pessoal. E nunca neguei isso, mas expressei claramente. Se há algo em mim que pode ser chamado de religioso, é admiração ilimitada pela estrutura no mundo, tanto quanto na ciência pode revelar. Então aqui ele está desmentindo, né, a ideia de um Deus, né, de um Deus. Eu não acredito em um Deus pessoal. E nunca neguei isso, né? Aí que ele diz aqui, se há algo em mim que pode ser chamado de religioso, é a admiração ilimitada pela estrutura do mundo, tanto quanto nossa ciência pode revelar. Aqui está muito possivelmente falando do Deus de Spinoza, né? Eu vou depois conferir melhor para vocês, mas ele está se referindo à admiração pelo universo, então que é o lado religioso dele. Então, mais uma. Você pode me chamar de agnóstico. Aqui está se referindo ao agnotismo, né? Essa carta foi em 1941, né? Carta a Guy Hanner Jr., em 1941. Então, 1945, que é o padre, né? Que ele falou com o oficial da igreja. Não sei se era padre, mas era um oficial da igreja. Em 1941, que foi antes, ele também diz o seguinte, você pode me chamar de agnóstico, mas eu não compartilho do entusiasmo missionário dos ateus profissionais. Ou seja, eu não compartilho do entusiasmo missionário dos ateus profissionais, cujo fervor é o mesmo missionário religioso, cujo fervor é o mesmo de missionários religiosos. Aqui a Einstein está se referindo ao ateísmo ativo, né? O que eu acho que a Einstein, na minha visão, eu sou grande fã do Albert Einstein, mas eu acho que a Einstein falou uma besteira aqui, né? Porque Einstein aqui mostrou desrespeito
contra um trabalho que estava sendo feito pelos os ateus originários, né? Os ateus que iniciaram essa batalha. Essa batalha já existia há bastante tempo. Darwin, não sei se foi Darwin ou se foi o Bulldog de Darwin, que é o cara que defendia Darwin na época. O pessoal chamava de Bulldog de Einstein, Bulldog de Darwin. O Bulldog de Darwin, ou Darwin, não lembro quem foi, que criou isso, na época eles criaram o termo agnóstico, porque eles não queriam o risco de você confrontar diretamente. O termo ateu já existia na época. O termo ateu, na verdade, existe antes dos cristãos, né? Os cristãos foram chamados de ateus na época da Grécia Antiga, né? Eles eram chamados de ateu e perseguidos como ateus. Hoje, eles usam o termo ateu para perseguir outras pessoas que são de religiões opostas. Então, o termo ateu é antigo. Então, o termo ateu já vem de um conflito que é secular, né? Então, vem de uma energia negativa que já vem se acumulando há mais de 2000 anos, né? Então, muito possivelmente, no caso de Darwin e do Bulldog de Darwin, eles criaram o termo agnóstico com o objetivo de evitar esse conflito. Recentemente criaram um outro termo, que chama apateísta, né? O apateísta é aquele que não quer se envolver. Então, talvez Einstein fosse apateísta, né? Se você usar o termo, apateísta é recente. Recentemente criaram o termo também antiteísta, né? O antiteísta é aquele que é ativo, né? Tem muito somente que Einstein está criticando aqui nessa fala dele, não é o ateu, né? Em geral, ele está criticando o antiteísta. Mas mesmo o antiteísta, como a Madeleine O'Hare, ou mais recente, né, que talvez você poderia classificar também Christopher Hitch, Sam Harris, todos talvez sejam um pouco de antiteísta, porque esses termos são vagos, né, são difíceis de classificar, porque eu fiquei tentando me classificar durante muito tempo, né, eu falava que era agnóstico / apateísta, né, que de um lado eu não tinha como negar nem aceitar a existência de Deus, mas de outro eu não queria me envolver, então era apateísta / agnóstico. Hoje eu me declaro como ateu, porque eu assumi uma posição agora ativa. Mas o ateísmo ele vai muito mais do que simplesmente você entrar no tapa com o religioso. Então, uma das críticas fortes contra o ateísmo, né, eu concordo com essa crítica, que o ateísmo não pode se tornar simplesmente uma espécie de briga contra a religião, né? O ateísmo precisa formar sua própria identidade. E eu acho que isso está acontecendo, porque nos tempos da Madeleine O'Hare foi uma feminista, ateia e muito famosa. No tempo da Madeleine O'Hare, ela combatia diretamente a igreja, né? Mas ela já mostrava alguns traços de divulgação científica, porque ela chega a usar a ciência na conversa dela. Hoje, se você pegar os ateus modernos, como Christopher Hitcher ou The Atheist Experience, que são vários ateus modernos, todos eles estão usando ciência. Todos eles usam ciência para fazer processo de divulgação. Então, o ateísmo da época de Einstein, que era mais ativista, saiu para se tornar um ateísmo mais defensor do Estado secular, né? Defensor do Estado laico. E defensor também dos direitos básicos. Por exemplo, na nossa enquete sobre o posicionamento, que tem um episódio anterior nesse podcast, sobre o posicionamento dos ateístas sobre o pé do estuprador. O pé do estuprador é um direito da mulher, né? É um direito do Estado secular, é um direito básico da mulher, é um direito humano. Quase 90% dos ateístas são contra o pé do estuprador, o que é perfeito, né? Isso quer dizer o seguinte, que os ateus estão valorizando o Estado laico, né? Isso é muito bom. Então, aqui a aceitação de Deus de Spinoza, né, que é o posicionamento de Einstein. Então, de um lado, Einstein deixou bem claro em algumas passagens que ele não acreditava, que ele não era ateu, mas agora Einstein aceitando Deus de Spinoza, né? Ele disse em 1929, né? 1929. Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe. Não é um Deus que se preocupa com o destino e ações das pessoas. Ou seja, o Deus que se preocupa com o destino e ações das pessoas é o Deus do crente, né? É o Deus teísta. É o Deus das igrejas organizadas, é o Deus do cristianismo, né? Então ele diz, novamente, eu não acredito em um Deus que se preocupa com os destinos e ações da humanidade. Então, ou seja, ele rejeitou totalmente, ele entrevista com o Rabbi Herbert Goldstein, em 1929. A ideia de um Deus pessoal e infantil, né? Que ele diz, né? Albert Einstein. Aqui estou falando a palavra de Einstein em 1954. A ideia de um Deus pessoal é infantil.
Novamente, a ideia de um Deus pessoal e infantil. Você pode chamar isso de antropomorfismo. Né? Antropomorfismo é quando você transforma o mundo em algo humano, né? Como se tudo que tivesse em torno do mundo fosse algo humano, né? Não posso provar que tal Deus pessoal não exista, né? Novamente, não posso provar que tal Deus pessoal não exista, né? Aqui Einstein está se referindo ao que hoje nós chamamos... Christopher Hitch criou essa ideia da negativa, né? Que quando você fala que Deus existe, isso é uma negativa. Então não tem como se desprovar ou provar uma negativa. Porque a negativa é aquilo que você aceita como verdade sem evidências, né? Então Christopher Hitch, que é um dos cavaleiros do ateísmo moderno, criou essa ideia de que não podemos provar nem desprovar uma negativa. Christopher Hitch também disse o seguinte, que tudo aquilo que você afirma sem evidência pode ser negado sem evidência. Então Einstein diz, não posso provar que tal Deus pessoal não exista. O que aqui Einstein não tinha uma ferramenta moderna, que é a ideia de que nós desenvolvemos que existe uma afirmação positiva e uma afirmação negativa. A afirmação da não existência de Deus é uma negativa. Então, não tem como você provar ou desprovar uma negativa. Esse que é o conceito moderno de lógica. Mas você continua. Mas se eu fizesse, eu seria considerado mentalmente insano. Mas se eu fizesse, eu seria considerado mentalmente insano. E estava certo. É insanidade você desprovar Deus, né? Ou seja, você provar que Deus não existe. Isso desafia o raciocínio lógico. Isso é uma piada. O ônus da prova recai sobre aquele que afirma. Se eu digo para você que algo existe, eu sou obrigado a provar. Então o que Einstein está dizendo é basicamente isso. Einstein está dizendo o seguinte, que Einstein está muito possivelmente aqui brincando, né? Ele está cutucando aqui a ideia que veio do ateísmo moderno, né? Que é a ideia de que desprovar Deus, né? Isso não existe no português. A palavra desprovar não existe. Ela foge a qualquer raciocínio lógico. Isso que é a religião. A religião é um hospício de afirmações. Como diz um ateu muito famoso, que eu esqueci o nome dele, ele falava que o cristianismo produziu mais malucos do que produziu hospício para colocar eles, né? Isso é o hospício, né? Aí se disse, eu seria considerado mentalmente insano se eu tentasse desprovar Deus. Aí se basicamente diz o que é óbvio, né? Aí disse outro aqui, ó, religiosidade cósmica. Ele disse isso em The World as I See It, é um livro, né? Esse é um livro muito bom de Einstein. The World as I See It, O Mundo Como Eu o Vejo, em 1941. É um livro muito bom, por sinal. Acho que esse é uma biografia do Einstein. A mais bela e profunda experiência que um ser humano pode ter é o sentido do mistério. Novamente, a mais bela e profunda experiência que um ser humano pode ter é o sentido do mistério. O que Einstein está dizendo aqui é a importância de você ter dúvida, né? Que o religioso não tem, né? O religioso afirma que ele sabe a resposta para tudo, inclusive a questão da morte, né? Madeleine O'Hara estava discutindo com um pastor, um reverendo da presbiteriana, e o cara ficava, e um dos telespectadores, eu não sei, falava sobre a questão depois da morte, que ela não tinha como desprovar que não existe nada depois da morte. A questão é que a gente não sabe. Ou seja, a afirmação religiosa de que você sabe o que vai acontecer depois da morte é tão ridícula quanto qualquer afirmação que eu fizer. Eu posso dizer que outras religiões dizem que você fica vagando por aí para sempre como espírito. Outra religião diz que a questão do karma, né, que cada geração você vai melhorando até você acho que alcançar a nirvana ou algo do tipo. Qualquer dessas afirmações é tão válida quanto o cristianismo, porque não são baseadas em evidência. Mas você continua. Essa é a minha emoção fundamental que está... Esta é a emoção fundamental que está no berço da verdadeira arte e a verdadeira ciência, né? O mistério. Quem não a conhece e não pode se maravilhar é como se estivesse morto, né? Ou seja, Einstein aqui está se referindo à certeza do religioso. Saber o que é impenetrável para nós realmente existe, manifestando-se como a mais alta sabedoria e a beleza mais radiante, que nossas faculdades obtusas só podem compreender em sua forma primitiva. Esse conhecimento, esse sentimento não está relacionado à verdadeira religiosidade. Isso aqui está criticando a certeza religiosa, né? O religioso
ele tem certeza de tudo, né? Ele acusa o ateu de ter certeza, né? Mas isso é projeção, ele está projetando no ateu aquilo que ele pensa. Ele está, na verdade, vendo um pequeno grupo de ateus, né, que o religioso ele trabalha usando tendência de confirmação, né? O religioso, talvez devido à forma, aqui no nosso canal do YouTube, eu tenho um episódio sobre isso, né? Como em vários pontos da Bíblia, além de João 20, 29, a Bíblia, ela sugere e ela inibe, né? Ela empurra as pessoas a acreditarem sem evidência. Teve o caso de que Deus castigou o rei Davi por ter feito um censo que não fosse para a guerra, né? Existem vários pontos na Bíblia que Deus castiga as pessoas por buscarem evidências, né? Então, o que Einstein está dizendo aqui é o seguinte, que você se maravilhar com o universo, você se maravilhar com o todo, é muito mais sensato do que você aceitar as certezas, né? Então, Einstein, na minha opinião, era um ateu, né? Ele não se declarou ateu, mas ele... por exemplo, Einstein não gostava da mecânica quântica, mas Einstein foi o pioneiro da mecânica quântica. Então, Einstein criou as condições para a mecânica quântica, mas ele rejeitou a mecânica quântica até morrer. Ou seja, ele criou a mecânica quântica, ele foi basicamente um dos pais da mecânica quântica, mas rejeitou a mecânica quântica. Einstein foi o pioneiro, foi quem criou a teoria do Big Bang, mas ele negou durante um bom tempo a teoria do Big Bang. Depois ele aceitou, mas porque Einstein pensava que o universo era estático, né? Ele usou as teorias dele para calcular o tamanho do universo. Só que quanto mais ele tentava, e também outros pesquisadores tentavam, mas ficava evidente que o universo estava se expandindo. Se o universo estava se expandindo, o universo não era estático. Então, nesse caso, Einstein finalmente aceitou, mas depois de muita batalha, Einstein aceitou que o universo estava em expansão, que é a teoria do Big Bang. Isso é para dizer o seguinte, que apesar da genialidade de Einstein cometeu vários equívocos. O maior equívoco de todos é a mecânica quântica, né? A famosa frase, Deus não joga dados, né? Ele repetiu isso e continuou até o fim da morte. Einstein acreditava que a mecânica quântica é uma passagem provisória da nossa ignorância. Até o momento, tudo indica que a mecânica quântica não é uma ignorância, né? A mecânica quântica tem tido... Apesar de que a mecânica quântica usa probabilidade, usa estatística, usa campo de probabilidade, campo de possibilidades, que é uma coisa que vai contra o cálculo determinístico, Einstein deu origem também ao cálculo estocástico, né? Com o movimento browniano que ele estudou. Mas, curiosamente, Einstein negava o universo como sendo impreciso, né? Então, essa visão de Einstein sobre a imprecisão, sobre Deus não jogar dados, mostra mais uma limitação dele. Talvez se Einstein vivesse 200 anos, talvez ele teria aceito o ateísmo, né? Como ele aceitou a mecânica quântica, como ele aceitou, o universo expandindo, e como ele não aceitou a mecânica quântica. Então, se Einstein tivesse visto todos os avanços da mecânica quântica atuais, muito possivelmente ele teria aceito a mecânica quântica. Se ele tivesse visto todos os avanços dos ateus atualmente, ele teria aceito o ateísmo. A vida de Einstein foi curta, né? Como ser humano, como mortal. Foi curta, e por ser curta, como todos os mortais, Einstein não... como todos os mortais, Einstein não teve a oportunidade de ver, né? Ele até disse em algumas cartas, em alguns documentos, de que ele ficou muito surpreso com que a equação da energia igual a massa elevada ao quadrado foi provada tão rapidamente, né? Einstein pensava que energia igual a massa elevada ao quadrado, que a teoria por trás da mecânica, por trás da bomba atômica, por trás da energia nuclear, demoraria séculos para poder ser desvendado. Então Einstein ficou surpreso que, mesmo em vida, ele pôde ver a equação dele em ação. Infelizmente, ele viu sendo usado na bomba atômica. Ele chegou a comentar que eu queimaria o meu dedo quando escrevi a carta para o Roosevelt. Ele escreveu uma carta para o Roosevelt, o presidente na época, para falar sobre os riscos do nazismo. Mas ele foi influenciado por Leo Szilard, né, que na época era um ex-aluno dele. Então, Einstein era uma pessoa que era influenciada pelo seu ambiente, pelo seu ambiente. Então, se Einstein tivesse um amigo ateu, né, porque assim, talvez ele Freud, né, não sei como que Freud, porque Einstein e Freud aparentemente eram muito próximos, então assim, de certa forma. Então eu não entendo por que Freud não conseguiu influenciar Einstein, talvez porque Freud tinha uma visão bem violenta da religião, que na verdade acho que Freud tinha razão no que ele falava, mas Freud era bem forte, né? Então fica sempre essa questão, né? Por que, né, Einstein rejeitou, mas eu acho que Einstein rejeitou o ateísmo mais por questões variadas, como o dogmatismo ateu que ainda existe, né? Ainda existe muitos ateus dogmáticos, e nas redes sociais eu encontro de volta e meia encontro algum.
Nessas postagens sobre a religiosidade de Albert Einstein, eu encontrei vários ateus dogmáticos que defendem Einstein como o religioso defende Jesus. Então, quando o religioso defende Jesus acima das evidências, é o mesmo que quando o ateu defende Einstein acima das evidências. Então, a gente aceitar que Einstein rejeitou o ateísmo não tem nada a ver com o ateísmo. Isso tem mais a ver com a ignorância de Albert Einstein, que era um cara genial, como eu comentei. Steve Jobs, várias pessoas. Elon Musk é o caso mais famoso, né? Elon Musk comprou a rede social X, né? O X já perdeu mais de 75% do valor de mercado. Nós não sabemos o que Elon Musk está fazendo, mas me parece uma burrada. Existem documentários mostrando que muito possivelmente Elon Musk fez uma burrada ao comprar o X. Ele tentou voltar atrás, né? Aí depois colocaram o processo nas costas dele e obrigou ele a comprar o X, né? Porque ele tentou comprar, depois voltou atrás. Então isso é para dizer que o fato de uma pessoa ser genial não significa que a pessoa não cometa erros, né? Mesmo as pessoas mais geniais cometem erro. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. E eu sempre lembro que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play, em formato e-book, que ao comprar os meus livros, vocês me ajudam, né, a manter o meu trabalho. Né? Todo o meu trabalho de podcast, tudo isso que eu faço, vem de um conhecimento que eu venho acumulando ao escrever livros. Né? E viver de livros não é muito fácil, né? Viver, especialmente no Brasil, onde as pessoas têm um péssimo hábito de leitura. Então, abraço a todos. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.